E aí, pessoal, só voltando à enquete que eu deixei nos stories sobre quanto mais dinheiro o paciente gasta com saúde, quer dizer que mais saúde ele tem, eu vou dar um exemplo fora da minha área, só para você ver que isso acontece em todo lugar, absolutamente em todo lugar. Imagine que você evoluiu com a dor abdominal no hipocôndrio superior esquerdo, na região de estômago, né? E aí você pensa, nossa, eu tô com dor de estômago. A dor é na área do estômago. Não quer dizer que a víscera estômago apresenta uma anormalidade no qual precise ser investigada. Ela pode ser uma dor somática, referida ou até mesmo irradiada da coluna para esta região. Esse seria o primeiro pressuposto para a gente se tranquilizar em relação ao estômago. Mas o que é que a gente faz? A gente assume que eu tenho uma dor no estômago porque o local que dói é a área do estômago e a gente procura um gastro. O gastro, ele, em sua maioria, mais uma vez, não são todos, vão prescrever uma endoscopia digestiva alta. Às vezes, alguns vão aproveitar, dependendo da sua idade, e além da endoscopia, pedir uma colonoscopia, né? Às vezes, totalmente desnecessário. E aqui eu não tô aqui julgando a prática médica. Mais uma vez, existem profissionais bons e ruins em todas as áreas, inclusive na minha área de fisioterapia. Mas eu tô aqui fazendo você refletir a respeito do overdiagnosis, né? A gente procura muito sobrediagnosticar os nossos pacientes e acabamos gerando consequências não intencionais muito nocivas, até mesmo do que o próprio diagnóstico. Vamos lá analisar qual a prevalência de achados anormais em endoscopias digestivas altas e em colonoscopias em pacientes que nunca tiveram nada. Existem dados que mostram que as anormalidades como pólipos intestinais, como varizes intestinais, como gastrite enantimatosas leves até moderadas, né? São altamente prevalentes em quem nunca teve sintomatologia de estômago. Ah, Caio, mas é víscera. Tudo bem, é víscera, vamos investigar. Só que aí, quando, por exemplo, se você faz uma endoscopia e acha uma Helicobacter pylori, né, um H. pylori, uma bactéria específica que pode gerar gastroenterites e diversas outras condições, do que a gente tá falando? A gente está falando de uma condição específica que merece, de fato, ser tratada, medicalizada, e aí o médico vai ser o principal profissional a tratar. Mas a grande maioria vão achar alterações pépticas, gástricas, muito leves, que não justificam aquela dor na área do estômago. E aí eles vão ficar super preocupados, porque a gente fez um procedimento relativamente invasivo num paciente que muitas vezes não teria necessidade, entende? Não é todo mundo que vai achar bactéria no estômago, úlcera no estômago, câncer de estômago, né? Não é todo mundo, né? A probabilidade é baixíssima. Então, a gente precisa refletir sobre o que a gente está falando. E aí, tudo bem, você fez o diacho da endoscopia. No que você fez o diacho da endoscopia, o que é que você encontrou? Você encontrou uma gastrite, um refluxo, não encontrou aí bactéria no estômago, voltou para o gastro continuou te medicalizando por aí 2, 3 meses, e aí depois que você foi medicado, você parou a medicação, você falou, caramba, o sintoma tá voltando. Você volta no gastro, alguns até repetem o exame totalmente desnecessário, de forma totalmente desnecessária. E aí, quando ele tem um bom senso, ele fala, olha, vá no nutricionista, porque se você adequar a sua alimentação, você pode reduzir totalmente esses sintomas, beleza? Faz sentido? Você pode reduzir totalmente esses sintomas. No que você vai no nutricionista, o que acontece? Quando você vai no nutricionista, ele faz um inquérito alimentar com você, faz uma análise de percentual de gordura, enfim, todo aquele procedimento operacional que os nutricionistas fazem muito bem. E aí, depois de 7 dias na dieta, depois de 15 dias na dieta, 21 dias na dieta, você tem remissão total dos sintomas gástricos e aquela dor diminui, some, né? Aquela dor some que você tinha, aquela queixa principal some. Na maioria dos casos, não estou falando que são todos. Mais uma vez, pessoal, toda generalização é burra.
né? O médico tem o seu lugar, tem o seu espaço, tem a sua necessidade. A gente não está questionando a atividade profissional de ninguém. A gente só está fazendo você refletir sobre os impactos psicológicos e sociais que o excesso de diagnóstico faz com os nossos pacientes, beleza? E aí, por exemplo, quando esse paciente melhora em 21 dias com uma adequação alimentar que o nutricionista faz, ele fala, caramba, não precisava ter passado por tudo aquilo, né? Será que se eu tivesse uma alimentação, uma hidratação balanceada, uma boa higiene do sono, eu precisaria fazer aquele exame, né, de endoscopia, de colonoscopia, ter ido em tantos profissionais antes? Acho que se eu fosse só nutricionista eu estaria melhor, e faz muito sentido. E faz muito sentido. Na nossa área, o que acontece? Você vai no médico, o médico prescreve uma ressonância, a ressonância acha uma hérnia, você volta no médico, é medicalizado, toma injeção, passa por X crises de coluna, é internado, depois começa uma fisioterapia, que é uma fisioterapia, Deus me perdoe, fuleira, que liga, desliga o aparelho e alonga você, né? Você não melhora, depois você vai para o serviço especializado, e aí o cara te avalia, te coloca com o pé na cadeira, pede para você dobrar o tronco, alcançar o calcanhar, repete isso várias vezes. Na terceira sessão você está 90% melhor, aí você começa a questionar. Pô, caramba, será que era necessário eu passar por todos aqueles exames, toda aquela ressonância, todos aqueles procedimentos, aquelas medicações? Fiquei com gastroenterite, tive sangramento gastrointestinal porque o uso de anti-inflamatórios indiscriminadamente em alguns pacientes aumenta o risco de gastroenterite, aumenta o risco até de infarto agudo do miocárdio. Então são medicações que precisam ser super analisadas para que sejam prescritas, né? O profissional prescritor, ele precisa analisar todo o custo-benefício da medicação, não entrar com opioide logo de cara, né? Porque Caio, mas você não é médico, tá falando sobre... Tudo bem, eu não preciso ser médico para saber não, é só você abrir o guideline da APTA, o guideline do NHS britânico, é só você abrir o guideline da Australian Physical Therapy Association, você vai ver First Line Care para crise de coluna, movimento, exercício, educação, não prescrever exame de imagem antes de 6 semanas, porque é considerado iatrogenia. Se você buscar aí o Choosing Wisely Brasil, escolhendo sabiamente, é um movimento super interessante da Associação Brasileira de Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica, né? Abrafito, junto com diversos expoentes da neurociência da dor, da fisioterapia, da própria medicina, falando isso. Se você fizer um exame de imagem antes de 6 semanas, você tem um risco de prejudicar o seu desfecho, que seria dor e incapacidade. Você tem risco de perpetuar o seu sintoma, porque a terminologia utilizada nos laudos desses exames, ressonância, eletroneuromiografia, né? Tomografia computadorizada, assusta, gera um comportamento inconsciente que o profissional não enxerga. O profissional só vê a ponta do iceberg, não vê a parte submersa, que está medo, ansiedade, privação de sono, cinesiofobia, né? Medo excessivo do movimento, catastrofização, o paciente já pensa no pior cenário, caramba, será que eu vou precisar de cirurgia? Caramba, eu não estou melhorando, o paciente quer melhora imediata, e a melhora não acontece imediatamente, acontece de 6 a 8 semanas, pela história natural ou pelo tratamento conservador. E entenda conservador como um tratamento especializado de fisioterapia. Então, o exemplo que eu dei da dor em hipocôndrio superior esquerdo, na região de estômago, uma dor abdominal, foi só para te mostrar que a gente não está falando aqui de uma guerra entre classes profissionais, nutrição, medicina, fisioterapia, medicina. A gente está falando aqui de um conflito que muitas vezes é de interesses entre profissionais que seguem a ciência e que não seguem a ciência. Olha, se já há uma recomendação científica para não fazer, por que eu irei fazer? Né? E os médicos já sabem disso. A maioria dos médicos sabem disso. Inclusive, geralmente as operadoras de saúde são administradas por grandes médicos. E esses médicos, donos de operadoras de saúde, eles já estão ligados que há um overloading no sistema para prescrição de exames, porque isso acaba aumentando o faturamento das clínicas, e às vezes as clínicas pedem, os médicos pedem, desnecessariamente só para onerar o custo da operadora, né? E aí esses médicos já estão exigindo relatórios
altamente complexos para liberar os exames. Então, quando você tiver uma dificuldade para fazer um exame, não ache que o seu plano é ruim por isso. É porque muitas vezes os exames que são pedidos para vocês são desnecessários e pioram os desfechos. Claro, além de todo o panorama econômico que faz com que haja um gasto absurdamente desnecessário dessas operadoras de saúde, tá? Então são questões apenas, gente, questões apenas para refletir, né? Não são verdades absolutas o que eu estou falando aqui, são questões para reflexão, né? O que é saúde, né? Saúde não é só ausência de doença. O cara tem que estar bem socialmente, bem psicologicamente, bem financeiramente, bem em seus relacionamentos, bem no campo espiritual, né? Saúde é muito mais do que, não é uma hérnia de disco, não é uma gastrite, não é uma síndrome de intestino irritável, não é uma fibromialgia, não é uma... Entende? Então, se fizer sentido, você comenta aqui embaixo. Se não fizer sentido, você também comenta aqui embaixo, para a gente poder levar essa discussão mais à frente, porque eu acho que a gente vai ajudar muitos pacientes e profissionais com essas informações, beleza? Grande abraço, movimento é vida.